Verrugas em crianças, o que fazer? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das particularidades das verrugas na infância. Nós temos alguns vídeos aqui no canal falando a respeito de verrugas, de tratamento de verrugas, porém no vídeo de hoje nós vamos abordar os cuidados que elas exigem na infância, tratamentos possíveis, se a criança tem que se afastar ou não da escola, enfim, todos os cuidados que envolvem o tratamento das verrugas na infância. Bom, antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se você já conhece, já gosta do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Muito bem, pessoal. Muitas vezes o termo verruga é utilizado para qualquer tipo de lesão de pele. Qualquer saliência que nós temos na pele, popularmente nós chamamos de verruga. Porém, as verrugas propriamente ditas são causadas pelo vírus HPV. Geralmente, elas são da cor da pele, têm uma superfície mais áspera. Muitas vezes nós conseguimos observar uns pontinhos pretos recobrindo essas áreas das verrugas. Elas são muito frequentes na região das mãos, na região dos pés, porém sim, podem acontecer também em outras regiões do corpo. E por que eu estou explicando isso para vocês? Porque outras lesões de pele que são salientes, mas que não são causadas pelo vírus HPV, não são verrugas de fato, apesar de popularmente muitas vezes chamarmos de verrugas, e as causas são diferentes e os tratamentos também são diferentes. Uma outra condição que é muito frequente na infância é o molusco contagioso. O molusco contagioso ele é causado por um outro vírus, que é um poxvírus. Ele tem uma superfície mais lisinha, as lesões são de uma maneira geral menores, mais frequentemente elas espalham pelo corpo do que a verruga viral e ela tem consequências diferentes e tratamentos diferentes, e nós temos vídeo aqui no canal falando especificamente do molusco contagioso. Porém, no vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre as verrugas causadas pelo HPV. E geralmente aí vem a primeira dúvida, porque a maioria de nós lembra do HPV relacionado a lesões na região genital, ao câncer de colo de útero. E sim, existe essa relação do HPV com esse tipo de lesão e com câncer de colo de útero. Porém, é um outro tipo de HPV. Então, o tipo de HPV que faz as verrugas nas crianças não é o mesmo tipo de HPV que faz as lesões na região genital e câncer ginecológico. Então, é importante que você já fique tranquilo em relação a isso, porque muitas pais, quando começam a ler alguma coisa sobre verrugas, veem que é do vírus HPV e já criam uma grande preocupação. E nós sabemos que nesse aspecto, as verrugas que acometem as crianças geralmente são muito benignas, não têm relação com câncer de pele ou câncer ginecológico ou da região genital também masculina. Vamos lá então. Esse vírus ele ataca a pele e ele gera então o surgimento das verrugas. E por que elas são muito mais comuns na infância do que na idade adulta? Porque há uma certa imaturidade do sistema imunológico da criança que favorece o aparecimento desse tipo de lesão. Então, sim, as verrugas virais por HPV são muito mais comuns em crianças do que na idade adulta. Até por isso, a justificativa de um vídeo como esse, porque é um problema muito frequente, então pais com frequência vão observar crianças com verruga. Se você trabalha com criança em escola, é educador, com certeza alguns dos seus alunos ou das crianças que você atende, em algum momento devem desenvolver verrugas. Então é importante que a gente esteja atento em relação a isso e saiba reconhecer as verrugas. Como a verruga é causada pelo vírus HPV, pode ocorrer uma disseminação. Então, quanto mais a criança manipula, coça a verruga ou mesmo no contato com outra criança, pode ter a disseminação da verruga. Alguns cuidados que são importantes. No tratamento da verruga, o objetivo é a destruição da lesão. Nós podemos fazer isso no consultório, então no nosso vídeo de tratamento de verrugas eu explico isso mais detalhadamente. Então pode ser feita uma cauterização, uma aplicação com aquele nitrogênio líquido. Qual que é a grande dificuldade da criança? Que esses procedimentos são desconfortáveis, em algumas situações dolorosos, e a maioria das crianças não tolera esse tipo de procedimento. Algumas crianças mais velhas muitas vezes toleram bem, mas crianças menores isso é mais difícil.
Existe a possibilidade de nós utilizarmos alguns ácidos em casa, alguns produtos de tratamento que são aplicados na verruga. Também a gente tem isso detalhado no nosso outro vídeo. Pode ser bastante efetivo. Geralmente, o uso desses produtos à base de ácido salicílico muitas vezes tem que ser prolongado, o que na prática às vezes é difícil pela rotina do dia a dia. A criança às vezes não aceita ficar utilizando todo dia aquele produto, que ele seja ocluído. Então, nem sempre o tratamento da verruga na infância é fácil. Porém, temos dois pontos importantes aí que nós temos que levar em consideração e que são dúvidas frequentes. O primeiro deles é com relação ao afastamento da escola. Já que é uma lesão potencialmente transmissível, a gente teria que afastar a criança da escola ou do convívio social em função das verrugas? Pessoal, a princípio não. Por quê? O tratamento da verruga, como eu disse, muitas vezes é prolongado. Às vezes a gente trata uma verruga, aparece outra. Então, se a gente for suspender toda criança da atividade de escola que tem verruga, grande parte das crianças ficariam longos períodos fora da escola por causa da verruga. Então, não há uma recomendação de afastamento da escola por causa das verrugas. Na medida do possível, se for possível fazer uma cobertura, uma oclusão para evitar a transmissão, seria interessante. Eu sei que na prática, dependendo da idade, dependendo do local, isso é difícil, mas isso pode ajudar. E vale lembrar também que nas crianças, na maioria das vezes, as verrugas melhoram espontaneamente. Conforme o sistema imunológico da criança vai ficando mais maduro, as verrugas tendem a desaparecer. Muitas vezes isso não é rápido, porém, ao longo de 1, 2 anos, na maioria das vezes, essas verrugas desaparecem. Então, de uma maneira geral, é uma evolução muito benigna. Existem casos excepcionais, crianças que têm realmente um problema de imunidade mais importante, têm quadros de verrugas mais disseminadas, múltiplas lesões nas mãos, nos pés, espalhadas pelo corpo. Felizmente, isso não é tão frequente, mas em alguns casos acontece, e até existem alguns tratamentos que nós podemos tentar utilizar, alguns medicamentos, algumas tentativas de medidas para aumentar, estimular a imunidade da criança para o tratamento dessas verrugas, porém os resultados são variáveis e é claro que nessa situação nós precisamos de acompanhamento médico.